Será que vale a pena investir na produção de ovos caipiras? Você que tem uma propriedade rural ou mesmo já está produzindo ovos, quer lucrar mais na atividade? Será que o seu caso é vantajoso? Ainda mais nos dias de hoje, com a alta dos preços dos insumos. Milho está muito caro, farelo de soja, as embalagens, as pintainhas. A gente precisa primeiro de tudo olhar de fora, olhar o negócio, enxergar para poder entender se no seu caso em específico é um bom negócio. Porque eu já te adianto que não é todo caso que é viável, que vale a pena. E você precisa saber se esse é o seu caso. No vídeo de hoje eu vou te ajudar, vamos fazer um passo a passo aqui para você entender a viabilidade de investir na atividade. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam muito bem-vindos à Escola de Avicultores e hoje a gente está começando uma série de 3 vídeos, um especial aqui de fim de ano e de virada de ano para falar de um tema que eu adoro, que são os números da atividade. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a proposta da escola é fazer os nossos alunos lucrar mais com a produção de ovos caipiras. E para isso, é claro, a gente tem que dominar os diferentes eixos da atividade, falar de lucro na avicultura. São os detalhes que para mim o marco zero está relacionado a uma análise de viabilidade, a nossa pesquisa de mercado, e tudo isso a gente vai construir durante 3 aulas. Por isso eu já peço para você se inscrever no canal, porque essa é a primeira aula. Ativa o sininho de notificação, porque na próxima quinta-feira, vocês já sabem que toda segunda e quinta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui. E na quinta-feira a gente vai continuar essa discussão e aí sim se aprofundar na análise de viabilidade. E para a gente começar aqui essa série, é importante entender o que inviabiliza o negócio. O que de fato faz com que não seja uma coisa atrativa, um negócio rentável na minha situação. Primeiro de tudo, a gente está partindo de uma premissa que tudo está certo. Tudo que eu digo é a distância de 3 quilômetros que não pode ter da propriedade a uma granja de reprodução. Você tem que estar na área rural. Se você estiver na área urbana, também não dá para trabalhar como um negócio de produção. Então tem outras coisas que podem impedir a produção, impedir você de começar na atividade. Mas o que a gente vai fazer de análise aqui está relacionado a um primeiro ponto fundamental, que é do custo de produção. Então isso é muito importante. Para quem quer começar na atividade, pesquisa de mercado é a primeira coisa. Ah, professor, todo mundo fala dessa pesquisa de mercado, mas como eu faço isso? Qual é o passo a passo? O primeiro passo, e ele pode estar em ordens diferentes, mas o primeiro passo pode ser análise de custos. Você precisa levantar todos os custos inerentes aos insumos na sua região. Preço de milho, preço de farelo de soja, preço das pintainhas. Quanto eu vou pagar na pintainha aqui na minha propriedade, ela entregue na minha mão aqui dentro do meu galpão? Quanto que eu consigo pagar na ração? Eu tenho outros mecanismos para poder baratear tanto a aquisição das pintainhas, tanto a aquisição de insumos. Eu tenho que fazer um planejamento muito bem estruturado e fazer um levantamento para ver se é viável eu entrar na atividade olhando para os custos. Isso é muito importante, tem que pegar o telefone, tem que mandar o WhatsApp, ligar nas casas agropecuárias da região, ligar para produtor, fuçar e ver quanto que vai sair os seus custos de produção. Eu fiz uma pesquisa recente no Instagram, aliás, quem não acompanha o nosso trabalho no Instagram também, segue lá, eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar. Todo dia eu estou construindo conteúdo lá no Instagram, tem uma proximidade maior aí, porque lá é mais fácil de abrir caixinha, estou sempre respondendo. E eu fiz uma caixinha esses dias perguntando sobre aquisição de pintainhas, como que estava isso no Brasil. Pedi para vocês, muitos que estão assistindo aqui contribuíram inclusive, colocar para mim o custo da pintainha que vocês estão pagando na região de vocês. E eu também pedi para vocês colocarem lá o custo do quilo da ração, para a gente fazer essa comparação e começar a se aprofundar numa análise de viabilidade econômica, nessa pesquisa de mercado. Então a pesquisa de mercado começa tudo aí olhando para o custo da pintainha. Quanto que vai chegar essa pintainha para mim?
Eu acabei de captar nessa pesquisa muitas respostas, mais de 200. Muito obrigado pela participação. A escola é muito baseada nas pesquisas, muitas das coisas que eu trago para vocês, além de estar nos livros, na prática, tá também nas pesquisas que a gente faz por essa facilidade de conversar com centenas e milhares de pessoas. E eu pedi lá então para colocar a linhagem e o custo dessa linhagem. Quanto chega essa linhagem na propriedade com um dia de vida? Que linhagem que é e quanto ela está chegando para você? Eu vou fazer aqui rapidamente uma passada dos números que a gente encontrou, que é muito interessante, e aqui a gente vai reforçar esse primeiro ponto do levantamento de custos de produção para ver se é viável, se é vantajoso eu investir no negócio. Olha só, a Embrapa 051 apareceu muito e o custo da pintainha de um dia teve uma variação de R$ 5,50 até R$ 7,50. É claro que aqui eu recebi muito mais contribuições que isso. Foram centenas, foram dezenas de valores que o pessoal colocou para mim da Embrapa 051. Eu peguei 4 que representa que a gente vai enxugar todos que chegaram. O mais barato e o mais caro. Mais barato R$ 5,50, o mais caro R$ 7,50, sendo pago na pintainha de Embrapa. É claro que apareceu também vendedores falando que vende a R$ 3,50. Teve alguns casos que pagava ali um pouquinho mais, mas eu até descontei, eu não considerei os muito baratos, que é meio suspeito, e os muito caros também, que às vezes é erro de digitação. Então eu peguei ali, né, compilei os principais valores dentro de um limite aceitável do mais caro e o mais barato. E a Embrapa então teve essa variação de valor. Depois a gente tem a GLC, que é mais cara, a mais cara de todas as linhagens aí a nível Brasil. O mais barato que o pessoal está comprando é a R$ 7,00 a pintainha. E aí a gente tem a mais cara que apareceu a R$ 9,90. Apareceu até a R$ 10,00, mas eu desconsiderei. Então eu estou considerando aqui a mais barata R$ 7,00 a pintainha, o lugar mais barato, e o mais caro R$ 9,90. A postura vermelha apareceu muito também, então essas foram as principais linhagens que apareceram em Embrapa, a própria GLC e a postura vermelha, que é a Novo Gembral, também conhecida como Novo Gembral, que é vendida pela Globo Aves como postura vermelha. Ela apareceu desde R$ 4,50 até R$ 8,00. E também apareceu mais barato que isso, R$ 4,20. Eu não considerei esses valores mais baratos, porque aqui, um parênteses importante, esses valores muito baratos, eles também estão relacionados à quantidade, à região, e a análise de viabilidade econômica tem que levar em consideração a isso. A região que você está, quanto que você está conseguindo receber aquela pintainha. Olha essa diferença. A gente tem avicultor no Brasil recebendo a R$ 4,50 a pintainha de Novo Gembral e avicultor no Brasil recebendo a mesma marca comercial, a mesma linhagem, por R$ 8,00. Outra linhagem que apareceu bastante aí é a postura creme, também a Novogem Tinted, vendida pela Globo Aves. E aí apareceu aqui desde R$ 5,00 a pintainha até R$ 7,90. Então uma variação muito grande, desde R$ 5,00 uma pintainha até R$ 7,90. E aqui de novo, tiveram muitas respostas e uma variação dentro de cada uma aí. Então você tem aqui R$ 6,60, eu recebi que pagou R$ 6,30, R$ 6,10, R$ 6,20, R$ 6,80, né? Eu não estou colocando todos os valores. Aqui eu estou fazendo uma comparação do que apareceu de mais barato e do que apareceu de mais caro. E aí a gente tem uma Isabral, que também apareceu bastante, com variação de valor pago na pintainha de R$ 5,80 até R$ 8,00. E apareceram outras linhagens também, que eu não vou aqui me aprofundar tanto, mas apareceu a Poedeira Negra, também vendida pela Globo Aves, R$ 5,30, R$ 7,50. Olha a diferença, isso que é interessante. Highline, mais ou menos no mesmo valor, a Loman. HIN apareceu muito barata aqui, mas também tem essa questão de volume de aquisição. Geralmente, essas linhagens HIN, elas não são vendidas menos de 1.000 poedeiras, menos de 1.000 pintainhas. E aí você tem que comprar bastante, aí você consegue diminuir, é claro, o custo. Então, esses custos que a gente viu aqui, eles estão relacionados a vários fatores regionais,
relacionados à relação. Você está comprando direto do fornecedor ou você está comprando de distribuidor, de atravessador? De quem você está comprando? Se você compra na fonte maior volume de aves, você vai pagar mais barato. Se você compra menos aves e lá na ponta, com um distribuidor, com um revendedor, você vai pagar mais caro. Então essa diferença ela tem que ser levada em consideração. E você precisa achar os caminhos. Precisa achar os caminhos para pagar mais barato. Porque a gente vai fazer essa discussão aqui, vamos fazer só uma comparação dessas pintainhas do resultado. É muito interessante analisar esses números para poder falar de viabilidade. Olha só, se a gente pegar só a postura vermelha, só a Nova Gembral, dessa diferença que aconteceu a nível Brasil na aquisição dos valores, tem avicultor pagando a R$ 4,50 e tem avicultor pagando R$ 8,00. Agora vamos fazer uma simulação aqui para um lote de 500 poedeiras. Se eu pegar 500 aves e multiplicar a aquisição a R$ 4,50, eu estou falando de R$ 2.250 gastos com um lote de 500 pintainhas Novogem. Agora, se eu pegar o avicultor que está pagando R$ 8,00, eu estou falando aqui de R$ 4.000 na aquisição das 500 pintainhas. Isso dá uma diferença de R$ 1.750. Ou seja, olha que interessante esse estudo que a gente precisa fazer prévio de mercado. Quanto que eu vou pagar na minha pintainha aqui de Nova Gembral? Será que eu vou pagar R$ 4,50? Será que eu vou pagar 8? Se eu pagar 8, vai valer a pena? Se eu pagar R$ 4,50, vale a pena? Olha essa diferença entre avicultores a nível nacional. Eu tenho o mesmo produto, a mesma quantidade que a gente fez aqui uma análise de 500 pintainhas, só que uma diferença de R$ 1.750. Comprando a mesma coisa, a mesma quantidade, um está pagando R$ 1.750 a mais. Agora, se a gente fizer essa comparação com linhagens diferentes, eu comprando uma linhagem, pagando mais barato lá, e comprando outra linhagem que é a mais cara, que era a GLC no caso, a R$ 9,90, e a própria Nova Gembral a R$ 4,50, olha esses números que interessante. Eu olhando para essa diferença para mesmo lote de 500 poedeiras, continuo pagando R$ 2.250 nas poedeiras Nova Gembral a R$ 4,50 no lote de 500. Só que a GLC a R$ 9,90 cada pintainha, se eu comprar esse mesmo lote de 500, eu vou gastar R$ 4.950. E aqui a gente está falando de uma diferença de R$ 2.700. Eu estou pagando R$ 2.700 a menos. Ou seja, no Brasil, eu compro um lote e levo dois e ainda tem troco, dependendo da região. Porque tem gente pagando por um lote o preço que está saindo 2 lotes de outra linhagem. Mesma quantidade, é claro. E a pergunta é exatamente essa. Tudo começa dessa leitura do mercado, da aquisição da matéria-prima, que no caso aqui é a pintainha. Quanto que eu vou pagar nessa pintainha chegando na minha propriedade? Se eu comprar um lote de 500, eu vou pagar R$ 2.250 ou quase R$ 5.000. Será que se eu pagar quase R$ 5.000 na pintainha, e agora a gente vai olhar os custos com ração, vamos ver essa diferença a nível Brasil. Será que compensa? Na minha região, compensa produzir ovo caipira com esses custos que a gente está olhando? Olhando para a ração, também a contribuição aí no Instagram. Aliás, mais uma vez, quem não me segue no Instagram, vai lá, tá no link da descrição. Quem não é inscrito aqui no canal, também se inscreva, não esqueça. Dá o like, que é muito importante. Você está curtindo o conteúdo, deixa um joinha. E se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, você recebe sempre aí as novidades da escola e a continuidade. Porque o próximo vídeo a gente vai fazer a continuação desse daqui, para continuar esse passo a passo aí, olhando para pesquisa de mercado e análise de viabilidade econômica. E olhando aqui para a ração também, tivemos diferenças entre a pré-inicial. Se você olhar a pré-inicial, tem avicultor pagando no Brasil R$ 3,86 por quilo e tem avicultor pagando R$ 6,00. Uma diferença grande de ração pré-inicial em todo o Brasil. Será que o avicultor que só tem disponível uma pré-inicial a R$ 6,00
É um negócio interessante para ele investir? Essa é uma pergunta que a gente vai responder nessa sequência nossa de fim de ano aqui. A ração inicial, a ração que a gente conhece de cria, também teve uma diferença não muito grande como a pré-inicial, mas tem avicultor pagando R$ 2,40 no quilo da ração inicial e avicultor pagando R$ 3,23, por exemplo. Quase R$ 1 de diferença, e a gente está falando de um valor baixo, de R$ 2, R$ 3. R$ 1 de diferença é muita coisa quando a gente está olhando para 1 quilo de ração da fase inicial. Na fase de crescimento também tivemos uma diferença não muito grande, R$ 2,23 a mais barata que o pessoal mandou aí pra gente e R$ 2,65 a ração mais cara de crescimento. É claro que isso vai variar, eu estou falando de uma amostra aqui de 300, 200 respostas. E é claro que eu também enxuguei bastante isso. Tem muitos valores que vão mais e menos que isso, tá? E na postura, mesma coisa. Postura a gente chegou a valores ali de 3,20, de 3,30, 3,50. Eu estou considerando aqui 3,20, 3,30 que foi o mais caro que a gente encontrou da ração. E eu estou considerando aqui também os valores mais baratos. Tem aluno nosso pagando até R$ 1,90. Teve gente que colocou R$ 1,85. Até desconsiderei aí R$ 1,85, R$ 1,90. Eu vou considerar aqui R$ 1,96, que foi um valor que apareceu próximo ali também, R$ 2, R$ 1,95, R$ 1,97. Apareceu bastante coisa próxima a esses números. Mais uma vez, eu estou trazendo os principais aqui. E aí, olha que interessante, só para a gente fazer um exercício aqui e entender essa lógica que a gente está discutindo sobre analisar o mercado antes de mais nada. Se eu pegar um avicultor que está numa região que paga R$ 3,30 na ração e um avicultor que está pagando R$ 1,96, que é uma realidade, que existe essa diferença, e se a gente considerar o consumo de uma poedeira, consumo médio de uma poedeira em todo o ciclo de produção de 65 quilos, claro que isso também vai variar de linhagem, de cada situação, mas para a gente fazer uma projeção aqui, um planejamento, 65 quilos de ração vai consumir uma poedeira em todo o ciclo, do primeiro dia de vida até a fase de descarte. Se eu considerar esse consumo de 65 quilos por poedeira, vezes 3,30, que é o quilo da ração, é claro que mais uma vez a gente tem que fazer uma análise de cada fase. Aqui estamos trazendo um planejamento mais macro, mais a grosso modo. É para entender o mecanismo. Se a gente fizer então esse cálculo, considerando esse consumo e essa média de custo, estamos falando em cada poedeira, esse avicultor que realmente está gastando aí R$ 214,50. Então, só com ração, uma poedeira está dando um gasto aí de R$ 214,50. Se eu considerar a mesma poedeira consumindo 65 quilos, mas eu estou gastando R$ 1,96. E aqui, mais uma vez, relacionado a volume, se eu estou comprando mais, a região, tudo isso vai influenciar. R$ 1,96, eu estou falando em R$ 127,40 por poedeira. Agora, se a gente fizer essa diferença entre quem está pagando mais aí, que mandou para a gente, que respondeu a pesquisa, e o avicultor que está pagando nem é menos, é um teto ali que a gente estabeleceu de R$ 1,96, eu estou falando de R$ 87,10 por poedeira. Então, essa é uma diferença grande. Tem avicultor pagando R$ 87,00 a mais de ração para tocar a mesma poedeira no sistema. E se a gente fizer aquela projeção nossa de um lote para 500 aves, R$ 87,10 a mais que eu gasto por poedeira, vezes as 500, claro que eu não estou considerando aqui mortalidade, enfim, uma série de questões, mas é para a gente fazer uma análise do contexto. Então, olhando esse consumo de ração e esse lote de 500, dá uma diferença de R$ 43.550. R$ 43.550. Isso é extremamente importante, porque você imagina se é o seu concorrente. A gente vai falar sobre análise de concorrente, que é importante nessa pesquisa de mercado. Quanto que o seu concorrente está conseguindo
produzir o ovo dele? Qual é o custo de produção dele? Da onde está vindo o insumo, a matéria-prima dele? Será que ele está pagando R$ 1,96? E se você não encontrou essa fonte, está tendo que comprar na casa agropecuária e está pagando R$ 3,00? Ele está produzindo aí, se é um lote de 500 aves, por R$ 43 mil a menos que você. E a linhagem? Como é que a gente vai olhar também para a linhagem, olhar para a ração e se vale a pena? Será que pagando esse valor na ração, pagando aquele valor na pintainha, vale a pena investir no seu caso? É o que a gente vai ver no próximo vídeo, então se inscreva no canal, ativa o sininho aí para não perder o próximo conteúdo, que eu vou trazer 3 análises de caso, 3 análises de viabilidade econômica em cima desses números que a gente acabou de captar. Olhamos para os números, agora eu vou pegar esses números para a gente ver o que é viável, quanto que vai me sobrar de lucro olhando para esses indicadores. É viável ou não eu entrar no negócio? É o que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu espero você lá. Até já!